Meu nome é Hélio Fonseca Drummond, 82 anos. Antigo gerente distrital de uma rede de distribuidoras de materiais elétricos que hoje nem existe mais. 3 filhos, uma viuvez de 3 anos que pesa como uma viga de concreto no centro do peito, e um silêncio dentro de casa que já não consigo distinguir do silêncio que existe dentro de mim. Coloquei as camisas na máquina porque era o único motivo que eu conseguia inventar para sair de casa naquela madrugada. Não era sobre a roupa, era sobre não aguentar mais aquelas 4 paredes do apartamento no bairro Petrópolis, que durante décadas foram sinônimo de estabilidade, e que agora pareciam apertar a cada hora que passava. Sentei num banco de plástico duro e fiquei olhando para o tambor girar. E foi naquele movimento circular, repetido e sem destino certo, que eu me vi. Passei 50 anos construindo uma identidade muito clara na minha cabeça. Eu era o homem que não errava. Ou melhor, eu era o homem que, quando errava, sempre tinha uma boa razão para isso. Trabalhei mais de 60 horas por semana durante décadas. Mantive teto, escola particular, viagens nas férias, faculdade paga para os 3. Acreditava, com toda a convicção que um homem pode ter, que prover era o mesmo que amar, que proteger era o mesmo que estar presente, que corrigir era o mesmo que cuidar. Minha filha mais velha se chama Cláudia. Ela tem 56 anos, mora em Canoas e me liga nas datas comemorativas com uma pontualidade que, se eu fosse honesto, parece mais obrigação do que desejo. Meu filho do meio é o David, 53 anos, arquiteto, mora aqui mesmo em Porto Alegre, mas poderia estar em outro continente, pelo tanto que eu o vejo. E o caçula é o Renato, 49 anos, que foi embora para Florianópolis logo depois que terminou a faculdade e construiu uma vida tão longe da minha quanto conseguiu. Durante anos eu culpei os 3 por esse distanciamento. Dizia para mim mesmo que estavam ocupados demais, que a geração deles era diferente, que não tinham o mesmo senso de família que eu tinha aprendido com o meu pai. Mas naquela madrugada fria de julho, com o vapor das máquinas aquecendo levemente o ar gelado de Porto Alegre, eu parei de mentir para mim mesmo. Fui eu que construí o muro. Tijolo por tijolo, ano por ano, decisão por decisão. E agora estava preso atrás dele, sem saber mais como era a voz da minha própria filha quando ela ria de verdade, sem saber o que o David sonhava construir além de prédios e sem ter a menor ideia do que o Renato fazia nas suas tardes de domingo. A clareza começou a aparecer com mais força 7 anos atrás, no meu aniversário de 75 anos. A Marta, minha esposa, tinha organizado um jantar no restaurante que a gente frequentava desde os tempos em que os filhos eram pequenos. Um lugar na Cidade Baixa, com aquele cheiro de alho e vinho tinto que sempre me deixou mais leve. Os 3 vieram, as esposas, os maridos, os netos. Parecia perfeito por fora. Mas no meio da conversa, o David comentou que estava considerando recusar um projeto grande porque queria ter mais tempo com os filhos dele. E eu, como sempre fiz a vida inteira,
Não hesitei. Falei que aquilo era um erro, que oportunidade não bate duas vezes, que responsabilidade vem antes de conforto. Falei com a convicção de quem sempre acreditou que estava certo. Nem esperei ele terminar de explicar o raciocínio dele. O David não gritou, não me enfrentou. Apenas baixou os olhos para o prato, soltou um suspiro fundo e disse com uma calma que foi mais dolorosa do que qualquer briga: Obrigado, pai. Eu tinha esquecido que você tem todas as respostas. O silêncio que veio depois daquelas palavras foi o silêncio mais pesado que já carreguei. Não havia raiva na voz do meu filho, havia cansaço. Um cansaço antigo, acumulado ao longo de décadas de um pai que sempre chegava com a conclusão antes de ouvir a pergunta. Naquele instante, pela primeira vez, percebi que os meus filhos não queriam a minha sabedoria, queriam a minha presença. E eu nunca soube como oferecer isso. Quando a Marta se foi, 2 anos depois daquele jantar, o pouco que ainda nos unia desmoronou de vez. Ela era a ponte. Ela era quem transformava a minha frieza em algo que parecia cuidado. Quem pegava o meu silêncio e o embrulhava em palavras gentis para entregar aos filhos. Sem ela, restou apenas um homem velho segurando um telefone que quase nunca tocava. Por 3 anos eu vivi naquele silêncio. Acordava cedo sem ter para onde ir. Tomava café sozinho, olhando pela janela o movimento da rua lá embaixo. Assistia ao noticiário sem prestar atenção. Dormia cedo porque a noite era longa demais. E uma sensação foi crescendo dentro de mim, uma sensação que eu me recusei a nomear por muito tempo, mas que naquela madrugada na lavanderia eu finalmente dei nome: solidão. Uma solidão que eu mesmo plantei, que reguei com orgulho e colhi com os braços abertos sem perceber o que estava carregando. Fiquei ali sentado observando as minhas camisas antigas girarem na máquina, essas camisas que a Marta escolhia para mim nas liquidações do final de ano, e de repente percebi que estava chorando. Sem drama, sem soluço, apenas um fio de lágrima descendo pelo rosto de um homem velho numa lavanderia vazia às 2 da manhã. E aquela lágrima, mais do que qualquer coisa que eu tivesse sentido nos últimos anos, parecia honesta. Foi ali que tomei uma decisão. Se ainda houvesse alguma chance de salvar o que restava da relação com os meus 3 filhos, eu precisaria ser o primeiro a escalar o muro que eu mesmo erigi. E o primeiro passo era o mais difícil de todos: pedir desculpas sem colocar nenhum mas no meio. Durante a vida inteira, as minhas desculpas vinham acompanhadas de justificativas. Desculpe por ter perdido o seu jogo, mas eu precisava trabalhar. Desculpe por ter sido duro, mas você precisava aprender. Eu finalmente entendi que um pedido de desculpas com mas no final não é um pedido de desculpas. É um argumento com embrulho de presente. Peguei o celular e procurei o nome do David na lista de contatos. Fiz aquela pausa que a gente faz quando sabe que do outro lado da linha pode estar uma porta fechada. Mas disquei. E quando ele atendeu com uma voz cautelosa, aquela voz de quem já aprendeu a se preparar para o que o pai vai dizer,
Eu respirei fundo e falei sem ensaio, sem defesa, sem o menor traço de autoridade. David, eu sinto muito por não ter estado presente. Sinto muito por ter feito você sentir que nunca era suficiente. Não há desculpa para isso. O silêncio que veio dessa vez era diferente. Era um silêncio que respirava. O David ficou em silêncio por uns segundos que pareceram mais longos do que qualquer conversa que já tivemos. E então ele disse, com uma voz que eu não ouvia faz tempo, uma voz que tinha alguma coisa de menino ainda: Pai, eu preciso pensar. Desliguei o telefone e fiquei sentado na lavanderia até as roupas secarem, com o coração batendo diferente. Não aliviado, não feliz, mas de alguma forma mais inteiro do que eu estava há anos. Naquela semana fiz algo que jamais tinha feito na vida. Consultei uma psicóloga. A doutora Fernanda, 40 e tantos anos, consultório num sobrado da Rua João Teles, em Porto Alegre, me recebeu com uma calma que me desarmou desde o início. Nunca fui de falar sobre sentimentos. Na minha geração, homem carregava as coisas sozinho e seguia em frente. Mas sentei naquela cadeira, olhei para aquela mulher que eu não conhecia e desabei mais do que havia desabado em décadas. Contei sobre a Marta, sobre os filhos, sobre as 5 décadas de uma identidade construída sobre o alicerce da razão absoluta. Ela me ouviu até o fim, sem interromper, sem anotar nada. E quando eu terminei, ela disse uma coisa simples que ficou dentro de mim como uma semente. O Senhor passou a vida inteira sendo forte pelos outros. Talvez seja a hora de ser vulnerável por você mesmo. Vulnerável. Eu passei a vida inteira tratando essa palavra como sinônimo de fraqueza. Na empresa, vulnerabilidade era coisa de quem não estava preparado. Em casa, era coisa que os filhos podiam ter, mas que eu precisava compensar com firmeza. Agora, aos 82 anos, estava descobrindo que a armadura que eu usava para parecer inabalável era exatamente o que tinha afastado todo mundo que eu amava. O segundo passo foi abrir mão do papel de professor. Toda a minha vida acreditei que, se eu não estivesse ensinando, não estava sendo pai. Mas a Cláudia, a Fernanda e o Renato já tinham 50 e tantos anos. Já tinham criado os próprios filhos, construído as próprias histórias, acumulado as próprias cicatrizes. Eles não precisavam de orientação. Precisavam de alguém que testemunhasse quem eles tinham se tornado. Liguei para a Cláudia numa tarde de sábado. Ela atendeu surpresa, porque eu nunca ligava sem motivo específico. Perguntei como ela estava de verdade, sem agenda, sem assunto preparado. Ela começou a me contar sobre uma dificuldade que estava enfrentando no trabalho, sobre uma colega com quem a relação tinha azedado. Em outro tempo, eu teria interrompido na segunda frase para oferecer uma solução. Mas dessa vez me mordi por dentro e fiquei quieto. Deixei ela falar até o fim. E quando ela terminou, eu disse apenas: "Isso parece muito pesado de carregar, filha." Ela ficou em silêncio por um instante e então disse, com uma surpresa genuína na voz: "É, pai,
É bem pesado mesmo. Obrigada por ouvir. Obrigada por ouvir. 56 anos de filha e era a primeira vez que ela me agradecia por isso. Aquilo me partiu e me curou ao mesmo tempo. O terceiro movimento foi tomar iniciativa sem esperar nada em troca. A vida inteira esperei que eles ligassem por obrigação, que aparecessem nas datas certas por respeito ao pai. Achava que era o mínimo que me devia pelo que eu tinha dado a eles. Mas dar sem presença não é amor, é transação. E eles não me deviam nada que eu não tivesse cobrado de volta com juros de frieza e distância. Comecei a mandar mensagens simples, sem cobrança, sem culpa. Encontrei uma fotografia antiga numa caixinha que a Marta guardava no armário, uma foto de uma viagem que fizemos ao Parque Aparados da Serra, quando o Renato ainda estava no colegial. Os três no carro, cabelos ao vento, rindo de uma piada que já não me lembro qual era. Fotografei a foto com o celular e mandei para o grupo que os três tinham me colocado há anos e que eu raramente usava. Escrevi apenas: encontrei isso hoje e fiquei lembrando do quanto gostei da companhia de vocês naquele dia. Nunca disse isso na época. Estava dizendo agora. O Renato respondeu primeiro. Mandou um emoji de coração que eu fiquei olhando por uns 2 minutos sem saber ao certo o que sentir. Mas senti. O David escreveu: que foto linda, pai. E a Cláudia colocou: lembro como se fosse ontem. 3 respostas pequenas, mas para um homem que passou 3 anos ouvindo o silêncio do apartamento, aquelas 3 respostas eram um mundo inteiro. O quarto passo foi o mais assustador: revelar o homem por trás da armadura. Na vida inteira, nunca demonstrei fraqueza para os meus filhos. Mesmo quando a empresa passou por momentos difíceis, mesmo quando a saúde deu os primeiros sustos, mesmo quando eu e a Marta tivemos crises que quase romperam o casamento, eu mantive a fachada. O pai estava bem. O pai tinha tudo sob controle. O pai sabia o que estava fazendo. Mas numa tarde em que o David veio me visitar pela primeira vez em muito tempo, sentamos na varanda do apartamento tomando chimarrão e eu simplesmente disse a verdade. Estou sozinho, filho. Tenho medo do silêncio desta casa. Acordo de madrugada e não sei bem o que fazer comigo mesmo. Digo essas coisas sem drama, mas com honestidade. O David me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto dele antes. Não era pena, era algo mais próximo do reconhecimento, como se ele estivesse finalmente vendo o pai por trás do gerente, o homem por trás da autoridade. Ele pôs a mão no meu ombro e ficou ali. Não disse nada por um tempo, só ficou ali. E aquele silêncio era completamente diferente de todos os silêncios que vivemos juntos. Aquele silêncio era companhia. O quinto aprendizado foi o mais duro de engolir: aceitar o que não tem mais conserto. Há peças de teatro da escola que nunca assisti porque tinha reunião. Há momentos em que eles precisavam de colo e eu oferecia conselho. Há brigas que terminei com a última palavra quando devia ter terminado com um abraço.
Esses anos não voltam. Esse tempo não existe mais. E uma parte de mim vai carregar isso para sempre, não como punição, mas como registro honesto de quem eu fui e de como escolho ser diferente agora. O sexto exercício, e talvez o que mais me transformou no dia a dia, foi aprender a ouvir de verdade. Não ouvir para responder, não ouvir para corrigir, ouvir para entender. Toda semana, quando falo com um dos meus filhos, faço perguntas sem nenhuma agenda por trás. Como você está se sentindo com tudo isso? O que tem te dado alegria ultimamente? Com o que você tem sonhado? E fico quieto e ouço. E descubro que os meus filhos são pessoas incríveis que eu não me dei ao trabalho de conhecer enquanto estava ocupado demais sendo o pai perfeito. Na última semana, o Renato veio de Florianópolis passar um fim de semana. Dormiu no quarto que foi dele durante a adolescência e que eu nunca mexi. A gente saiu para caminhar à beira do Guaíba numa tarde de domingo, aquela luz dourada de fim de tarde que Porto Alegre tem quando o dia resolve ser generoso. E ele me contou sobre um relacionamento que tinha acabado, sobre uma dor que estava carregando sozinho faz meses. Me contou isso a mim. Ao pai que ele sempre escondeu as coisas porque sabia que o pai ia julgar. Fiquei em silêncio ouvindo. Não disse que ele havia errado. Não disse que eu avisei. Disse apenas: que difícil ter passado por isso sozinho, filho. Ele parou de caminhar, me olhou e disse: você mudou, velho. E havia ternura naquele apelido que nunca tinha existido antes. Mudei, sim. Aos 82 anos, troquei a certeza pela escuta, o orgulho pela presença, a autoridade pelo afeto. Entendi que estar certo pode ser uma vitória muito solitária. Passei décadas ganhando discussões e perdendo intimidade. E aprendi, mais tarde do que devia, que as palavras mais poderosas que um pai pode dizer não são "eu sabia", mas sim "eu estou aqui e eu estou ouvindo". O tambor da lavanderia naquela madrugada de julho terminou de girar. E eu dobrei as minhas camisas antigas com cuidado, sabendo que o trabalho de verdade começava do lado de fora daquelas portas de vidro. E é esse o trabalho que eu faço todo dia desde então. Aparecer. Sem armadura, sem certezas, sem o manual de como ser pai perfeito. Apenas eu, os meus filhos e o tempo que ainda nos resta para construir algo verdadeiro com o que sobrou.